Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, dessa vez da Universidade Federal de Alagoas. Deve ser bom estudar lá, hein? Seno de alfa é igual a 3 quintos e seno de beta é igual a 4 quintos. Π sobre 2 é menor do que alfa, que é menor do que π. E π sobre 2 é menor do que beta, que é menor do que π. Qual é o valor de seno de alfa mais beta? Então, olha aqui, muita atenção aqui. Alfa, vou fazer aqui, vou começar pelo ciclo trigonométrico para a gente localizar esses ângulos. O alfa, ele é um arco maior, né, maior do que o π sobre 2. Então, aqui é o 0, aqui é o π sobre 2 e aqui é o π, ó, certo? Então, ele é maior do que π sobre 2 e menor do que π. Então, o alfa está aqui, ó. É um arco do segundo quadrante. E o beta, ele é maior do que π sobre 2 e menor do que π. Então, o beta também é do segundo quadrante. Então, o seno de alfa e beta é um seno que é positivo. Tá certo? Bom, vamos dizer... vamos fazer aqui um... Vamos calcular, então, o cosseno de alfa e o cosseno de beta. Porque ele quer que eu calcule qual o valor de seno de alfa mais beta. Bom, seno de alfa mais beta, isso daqui é seno da soma de dois arcos. Então, eu tenho uma fórmula para isso, seno alfa, é o tal do CC cocô, né? Não, é o seco seco. Seno de alfa vezes cosseno de beta mais, agora é o contrário, né? Alfa, beta, agora é o seno de beta, cosseno de alfa. Então, seno de beta, cosseno de alfa. Então, eu preciso saber qual é o valor do seno e do cosseno, tanto do alfa quanto do beta. Então, o alfa, eu sei o seno, o beta, eu sei o seno. Agora, falta o cosseno. Detalhe, no segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Dos dois arcos, o cosseno vai ser negativo, ok? Bom, eu vou calcular de um jeito bem mais fácil, tá? Vou pegar um triângulo qualquer, vou fazer um triângulo qualquer aqui, tá? E vou supor, então, que esse ângulo aqui seja o alfa, tá? E o seno do alfa é o quê? É 3 quintos. E seno é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa, oposto ao alfa, né? Então, esse aqui é o 3, esse aqui é o 5. Espera aí. Mas esse aqui, então, é um triângulo retângulo, onde um dos catetos é 3 e a hipotenusa é 5. Então, isso aqui é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, o outro cateto é 4. Então, o cosseno de alfa vai ser o quê? 4 quintos. Ó, 4 quintos. Tá? Veja, só que tem um detalhe. Se eu fizer um ângulo alfa aqui, qualquer, né? Fizer um ângulo alfa aqui, que não é o mesmo alfa aqui, porque o alfa, ele é um ângulo do que? Do segundo quadrante. Ele é mais do que 90, certo? Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que seno e cosseno trata-se de um triângulo retângulo. Então, eu considero o alfa qualquer, um ângulo qualquer, tá? Num triângulo retângulo, e localizo o cateto oposto sobre a hipotenusa aqui, ó. Com isso, eu sei qual que é o cosseno, tá? O cosseno do mesmo ângulo aqui através do triângulo retângulo. Porém, no ciclo trigonométrico, esse cosseno ele é negativo. Então, basta eu colocar o menos aqui, ó. Ponto. Então, o seno de alfa é 3 quintos, o cosseno de alfa, então, vai ser o quê? Menos 4 quintos. O alfa pertencente ao segundo quadrante, é menos 4 quintos, tá bom? Agora, o beta, o seno de beta é 4 quintos. Espera aí. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E nesse triângulo retângulo aqui, ó, o 4 está aqui, o 5 está aqui. Então, o beta seria nesse triângulo aqui, esse aqui, ó. Beta, ó. Tá vendo? Ó, 4 quintos. Então, quer dizer que o cosseno de beta vai ser o quê? Cateto colado, né, adjacente sobre a hipotenusa. Então, 3 quintos. Só que eu tenho que lembrar que o cosseno do beta, que também é do segundo quadrante, é negativo. Então, é menos, ó. Tá? Aí você fala, peraí, mas esses dois arcos, eles são complementares? Não, não são. Mas calma aí. Mas se você colocou os dois ângulos aqui no mesmo triângulo, veja, isso daqui é só para facilitar o cálculo. Porque o cálculo correto, eu tenho que usar o quê? A relação,
a relação fundamental da trigonometria, eu acho que é isso, não? É aquela que diz assim, ó, que seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo x é 1. Então, o correto é eu jogar aqui, ó. Só que isso aqui dá muito cálculo, ó. Vou fazer lá, ó. 3 quintos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí eu faço o quê? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 1 é 25 sobre 25. E esse daqui é 3 quintos ao quadrado, é 9 sobre 25, que quando eu jogo para cá fica menos 9 sobre 25. Tá vendo? Por que eu fiz 25 sobre 25? Porque eu vou ter que fazer essa subtração aqui, né? Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, 1 é 25 sobre 25. 25 menos 9 dá o quê? Dá 16 sobre 25. Então, quer dizer o quê? Então, quer dizer que cosseno de x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Tá? Ó, esse quadrado ele vem para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. E, então, cosseno de x vai ser raiz quadrada de 16 sobre 25, que é 4 sobre 5. E o mais ou menos, como é que eu sei se é mais ou menos? Aí que tá, eu tenho que olhar o ciclo trigonométrico e decidir. Bom, o cosseno nesse segundo quadrante ele é menos, então eu faço menos. E tá aqui, ó, deu o mesmo valor, que eu fiz muito mais fácil visualizando num triângulo. Tá? Apesar de eu ter chamado alfa e beta isso aqui, ó, mas eu considero um ângulo qualquer. Eu estou entendendo que o seno de algum ângulo é 3 quintos. Então, se o seno de um ângulo é 3 quintos, no triângulo retângulo, se esse aqui é 3 quintos, então esse aqui, o cosseno vai ser 4 quintos. Ah, o seno é 4 quintos. Então, eu coloquei esse ângulo, um ângulo qualquer, beta aqui, ó, tá? Não necessariamente esse aqui, porque esse aqui é do segundo quadrante. Eu coloquei aqui, ó, 4 quintos. Então, pela regra do triângulo retângulo, que é o Pitágoras, e no caso esse aqui é muito fácil, porque é o triângulo pitagórico, eu percebo que se o seno é 4 quintos, o cosseno é o quê? 3 quintos. Porque é a única relação que cabe aqui, ó. Tá? É 3 quintos. Só que, aí eu tenho que, depois de calcular o valor dele em módulo, né? Um módulo, o valor absoluto, sem sinal, eu tenho que lembrar que, na verdade, o alfa e beta refere-se ao arco do segundo quadrante. E o cosseno é negativo, então eu ponho menos. Mas se eu fizesse por esse jeito, eu iria obter o mesmo resultado. Só que aqui é muito mais fácil. Agora eu pego e jogo nessa forma aqui. Então, seno de alfa mais beta vai ser o quê? Seno alfa é 3 quintos. Vezes cosseno beta. Cosseno beta é menos 3 quintos. Mais seno beta. Seno beta é 4 quintos. Tá? Vezes, eu sei que está apertadinho, mas já eu levanto. Vezes cosseno alfa. Cosseno alfa é menos 4 quintos. Então vai ficar o quê? Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9 sobre 25. Então deu menos 9 sobre 25. E aqui, ó, mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 sobre 25. Tá? Então, seno de alfa mais beta vai ser o quê? Então, os sinais iguais eu somo, né? Então, menos 9 sobre 25 com menos 16 sobre 25 dá menos 9 com 16, 25 sobre 25. 25 sobre 25 dá 1, então dá menos 1. O seno, então, de alfa mais beta é menos 1. E aí, tá? Eu gosto de refletir aqui, né? Aonde que o seno de alfa de um ângulo, onde que o seno de um ângulo é menos 1? O seno de um ângulo é menos 1 quando o ângulo é o quê? É 3π sobre 2, ó. Porque daí o seno aqui é menos 1, ó, tá? Ou seja, esses dois arcos alfa mais beta, se somados, ele vai dar o quê? 270. Então, alfa, isso aqui é só reflexão, tá? Porque o resultado do problema eu já calculei. Ele quer que eu calcule o quê? Seno de alfa mais beta. É menos 1. Então, mas há uma conclusão extra aqui que é muito importante a gente perceber. Então, alfa mais beta, ele somados tem que dar 270 graus. Ou, né? Ou, vou colocar aqui, ou 3π sobre 2, em radianos, né? Tá? Que é aqui, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 3π sobre 2. Aí você fala, pô, mas então eles são, os dois ângulos têm 135 graus? Não.
O que acontece é que nesse ciclo trigonométrico, tá? Como esses ângulos aqui que eu coloquei no triângulo, eles estão na cara que são complementares, o que acontece é que é assim, ó. Esse valor aqui, ó, esse aqui, vamos chamar de alfa linha e beta linha. Esse daqui seria o alfa linha, essa medida. E essa medida aqui seria o que? O beta linha. Então, 90 mais alfa linha cai aqui, ó. E o 90 mais o beta linha está aqui, ó, ele vai cair aqui, ó. Tá? De forma que esse valor de seno é o cosseno desse aqui, ó. Só que de sinais trocados, porque aqui está positivo e aqui está negativo. E esse valor aqui de cosseno, né, do π sobre 2, né, que é 90 mais esse beta linha aqui, ó, que eu usei no triângulo, tá? Esse aqui, ó, é o valor desse seno aqui, ó, só que de sinal trocado, tá? Então é como se eles fossem complementares, mas eles não são complementares, porque a soma deles não dá 90. O alfa linha mais o beta linha, esses sim são complementares, tá? Esses sim são complementares, ó. Por quê? Porque é óbvio, quando eu coloco que o seno de 1, né, ó, 3/5, né, o seno de alfa linha aqui, ó, 3/5, e o seno de beta linha 4/5, ó, então eu percebo que eles estão no mesmo triângulo, tá? Um é complementar do outro. Esse alfa linha e beta linha. Só que o alfa e o beta, que são aqui do segundo quadrante, esses não são complementares, tá? Esses aqui, a soma dá 290, ó, porque vai chegar aqui, né? Tá vendo? O alfa linha e o beta linha são 90, tá? Bom, eu espero que eu tenha sido claro aqui, tá? Muito mais importante do que a minha explicação é o seu desejo de entender. Então, você tem que olhar, entender e formular perguntas. Formular perguntas é muito bom para a sua compreensão. Então, qualquer dúvida, ponha na descrição desse vídeo, tá? Desculpa. Nos comentários desse vídeo, ponha exatamente o momento e faça a sua dúvida lá, formule que eu terei o prazer de responder para você entender claramente tudo que está sendo colocado aqui, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece que tem aprendido por aqui. Segue a playlist de trigonometria do ciclo. E é isso aí, e até a próxima.